Com 3 enquadramentos institucionais diferentes, a Extensão Torres Novas completou em 2023 25 anos. O IPA foi criado em 1997 com competências específicas na gestão e salvaguarda do património arqueológico e para apoio à investigação científica. O IPA foi o primeiro modelo específico para a gestão do património arqueológico que abarcou todo o território nacional e que teve na origem da criação das extensões de Torres Novas através de um despacho de 98 que referia que o IPA dispõe de equipas técnicas investidas de autonomia e representatividade no seu desempenho, delimitava a área territorial e determinava no número 1 que numa primeira fase seriam criadas as extensões do IPA de Viseu, da Covilhã, Torres Novas, Crato e Castro Verde. As extensões correspondiam na prática a serviços de arqueologia desconcentrados que eram fundamentais na gestão da atividade e filosofia de atuação do IPA. Desde a criação, tal como as outras extensões territoriais, o seu objetivo era a salvaguarda do património arqueológico e a gestão da atividade arqueológica num território que foi sendo alterado em função das diferentes reestruturações da administração central do Estado. Em 98 tínhamos 41 concelhos, a totalidade do distrito de Leiria e de Santarém, com exceção do Benavente, e ainda 5 concelhos do distrito de Lisboa, Alenquer, Zambuja, Cadaval, Lourinhã e Torres Vedras. Em 2001, com a criação da Estação de Pombal, perdem-se os concelhos de Alveiade, Ancião, Castanheira de Pera, Figueiró dos Vintes e Pedrógão Grande e Pombal, ficando então com a gestão de 35 concelhos. O slide ilustra alguns dos sítios das áreas que nós perdemos e que nós acompanhamos, como o povoado da Serra de Alveiade, a calçada do Alqueidão em Porto de Mós. Em 2005, na sequência do passe, o IPA foi extinto e as suas competências e atribuições integradas no IGESPAR, tendo-se mantido os mesmos 35 concelhos. Em 2012, com a segunda grande reestruturação da administração central e a criação da DGPC, perdem-se os concelhos de Batalha, Leiria, Marinha Grande, Porto de Mós, que passam para a Direção Regional de Cultura do Centro, tendo a extensão de Torres Novas ficado com a gestão de 31 concelhos. No slide, um outro sítio arqueológico de Porto de Mós, no qual nós também acompanhamos ações de valorização. Apesar destas reestruturações que a tutela foi tendo e da perda de território, o volume de trabalho não diminuiu na área da extensão de Torres Novas, como podem observar pelo gráfico do slide, que tem por base a quantidade de informações produzidas em cada ano civil, verificando-se um crescente trabalho até 2007, um pico entre 2007 e 2011 que corresponde ao período em que foram feitas as grandes obras públicas, um decréscimo entre 2012 e 2017 coincidente com o período da crise e uma retoma e estabilização a partir de 2018 até 2022. Esta realidade tem correspondência também no número de patas analisados, como se observa aqui no gráfico, com um crescendo entre 1999 e 2010, quebra entre 2011 e 2016 e novo crescendo a partir de 2017 até a estabilização da situação. Os trabalhos que nós acompanhamos foram, por ordem de grandeza, os que foram desenvolvidos no âmbito da arqueologia preventiva, seguido de emergência e, por último, a arqueologia de investigação. Embora, comparativamente, o território da extensão de Torres Novas pudesse ser menor que o outro, com exceção dos anos da recessão económica, foi sempre um território muito dinâmico ao nível de projetos públicos e privados e, portanto, e por consequência também ao nível dos trabalhos arqueológicos desenvolvidos. As inspeções tiveram uma incidência sobretudo em meio urbano, face ao tipo de projetos que foram sendo implementados, excetuando aqueles que eram produzidos no âmbito de estudos de impacto ambiental ou projetos rodoviários e infraestruturas que ocorrem em meio rural. A principal categoria em que os trabalhos ocorreram foi no âmbito da preventiva e de emergência. A fiscalização, a atividade de fiscalização da extensão de Torres Novas foi sempre assegurada. Mais uma vez se verifica dois grandes picos no âmbito da atividade fiscalizadora, um entre 2002 e outro em 2004, e outro em 2010, sempre relacionados com a construção de infraestruturas rodoviárias, mantendo-se relativamente constante nos restantes anos.
Aqui algumas imagens ilustrativas do tipo de trabalho que nós fomos desenvolvendo ao longo destes anos. A fotografia 5 são trabalhos de construção de uma central solar, o acompanhamento da remodelação do aqueduto de Alviela, inspeções a trabalhos no âmbito de obras particulares, projetos de investigação, obras públicas muito variadas. Agora vou dar continuidade à nossa apresentação. Peço desculpa, estou um pouco constipada, mas vou tentar fazer o meu melhor. Ao longo destes anos, a extensão territorial integrou também, enquanto representante institucional, as comissões técnicas de acompanhamento e consultivas ao nível dos instrumentos de gestão territorial, quer no âmbito nacional, regional e municipal, nas suas várias fases técnicas deste tipo de procedimentos. Temos aqui alguns exemplos: os PDMs, os planos de pormenor, os planos de urbanização, os planos de pormenor de salvaguarda, o Plano Regional de Ordenamento do Território do Oeste e Val do Tejo, planos de ordenamento de albufeiras de águas públicas, como foi o caso da albufeira de São Domingos, em Peniche, o Plano de Ordenamento da Reserva Natural das Berlengas e também a reconversão de planos de ordenamento das áreas protegidas em programas especiais, e aqui perto de nós o caso do Parque Natural da Serra da Aire e Candeeiros. No âmbito desta nossa participação, procurámos que na elaboração e na revisão destes instrumentos de gestão territorial, os trabalhos fossem, além da simples consulta das bases de dados patrimoniais e da pesquisa bibliográfica, e também tivessem por base trabalhos de prospecção arqueológica. Orientação que inicialmente teve bastante resistência dos municípios, que não queriam efetuar, mas que em alguns casos, em 15 municípios, se traduziu na realização efetiva de trabalhos de prospecção arqueológica, ou seja, houve a contratação de equipas de arqueologia ou arqueólogos individuais para efetuar este trabalho. Foram os casos de Nazaré, de Santarém, de Tomar e de Torres Novas. Temos aqui um exemplo do PDM de Tomar, com a planta de ordenamento relativa ao património arqueológico. Ao longo destes 25 anos, foram também dezenas os pareceres emitidos a projetos de infraestruturas urbanísticos, florestais e agrícolas. Ao nível das infraestruturas, destacamos, por exemplo, as redes de gás natural, de eletricidade, de água e saneamento, localizadas em centros históricos, em zonas gerais de proteção ou nas zonas especiais de proteção e nas proximidades de sítios arqueológicos, ou também projetos com uma grande extensão que estavam à época isentos de avaliação de impacto ambiental, como é o caso do grande projeto da Simolis, das Águas do Oeste, da Tagus Gás e da Lusitânia Gás, onde vieram a ser implementados o acompanhamento arqueológico destas empreitadas após várias reuniões e pareceres e processos negociais longos com as entidades que estavam a promover estas obras. Como eu falei, também os projetos urbanísticos, nas proximidades de sítios arqueológicos, alguns até que tomámos conhecimento pela comunicação social ou por cidadãos que se dirigiam a nós, e também os projetos agrícolas de exploração intensiva que nos últimos 2, 3 anos têm também vindo a nós para aparecer. Com menos incidência, temos os projetos de arborização ou de rearborização que efetivamente têm sido alvo de menores pareceres. Temos aqui alguns exemplos de alguns projetos de reabilitação urbana de um imóvel no Centro Histórico de Abrantes, da rede de gás no entroncamento e do alargamento da fábrica da Renova aqui em Torres Novas, que tiveram trabalhos de acompanhamento e de sondagens arqueológicas. Ao longo destes 25 anos e sobretudo nos primeiros anos de existência da extensão territorial, promovemos a realização de várias intervenções de emergência, num total de 20, numa fase em que havia maior resistência por parte dos promotores à adoção de medidas de salvaguarda do património arqueológico, e também numa altura em que os municípios e entidades da administração central não integravam arqueólogos nos seus quadros. Esta prática, obviamente, veio alterar-se com a implementação da legislação em vigor e com a progressiva instituição do procedimento de contratação de arqueólogos e de empresas de arqueologia pelos promotores de projetos. Temos aqui um dos trabalhos que desenvolvemos no bairro dos Pescadores, na Ilha da Berlenga, já mais recente, em 2018. Temos aqui também
alguns trabalhos em Constância, em Muge e aqui em Torres Novas, em Vila Cardílio, portanto, que foram desenvolvidos por nós. Temos aqui uma tabela síntese de todos os trabalhos realizados e, conforme podem observar, efetivamente o grosso destes trabalhos decorreram no final do século XX e inícios do século XXI, portanto, com uma grande concentração entre 98 e 2000, depois começaram a ser mais passados e o último foi, de facto, em 2018, no âmbito da monitorização dos sítios arqueológicos nas áreas ardidas nos grandes incêndios que percorreram este território em 2017. Ao longo destes 25 anos foram centenas as reuniões com arqueólogos, entidades públicas e privadas para a implementação de medidas de salvaguarda do património arqueológico e orientações técnicas. Participámos também em comissões de avaliação de impacto ambiental, quer como membros efetivos nos procedimentos que decorriam na CCDR-LVT, ou como membros suplentes em processos que decorriam na Agência Portuguesa do Ambiente. Ao longo destes anos, verificámos o cumprimento das condicionantes e das medidas de minimização para a salvaguarda do património arqueológico, que constavam das DIAs, dos normativos dos instrumentos de gestão territorial e dos pareceres emitidos pela tutela, a projetos que incidiam em imóveis classificados ou em vias de classificação, em zonas gerais de proteção, em zonas especiais de proteção. Efetuámos também a análise e parecer a dezenas de projetos de investigação na categoria de PNTA e PIPA, categoria A, ambos, e efetuámos a realização de prospecções arqueológicas, de relocalização e inventário de sítios arqueológicos no âmbito da elaboração da Carta Arqueológica Nacional. Realizámos a monitorização do estado de conservação de sítios arqueológicos, promovendo igualmente ações práticas para a sua salvaguarda, e procurámos organizar e manter o depósito de espólios arqueológicos existentes na extensão territorial, promovendo a criação ainda de novas reservas na área da nossa atuação. Temos aqui algumas fotografias dos trabalhos de monitorização e de prospecção que fomos efetuando, nomeadamente no âmbito dos incêndios de 2017, com a monitorização dos sítios arqueológicos. Nos últimos anos, procurámos também desenvolver ações de sensibilização e divulgação direcionadas às autarquias, a empresas privadas, à comunidade em geral e também ao público infantil e juvenil, na vertente da educação patrimonial, com a organização de oficinas de arqueologia que, felizmente, foram muito bem recebidas pela comunidade escolar. Tem aqui algumas fotografias exemplificativas dessas ações de sensibilização. Participámos em vários colóquios, congressos e simpósios com a apresentação dos trabalhos arqueológicos que fomos realizando na extensão, tem aqui alguns exemplos de alguns cartazes, e publicámos também os dados arqueológicos obtidos no âmbito das intervenções arqueológicas efetuadas e da nossa própria gestão da atividade arqueológica, num total de 23 artigos. Em termos de balanço, podemos dizer que a estrutura orgânica do IPA era extremamente leve, havendo uma relação direta entre o arqueólogo da extensão e a direção do IPA, permitindo que em situações de iminente destruição de vestígios arqueológicos fosse rápida a tomada de decisão quanto a procedimentos a implementar para a salvaguarda do património arqueológico, autonomizando bastante as funções das arqueólogas da ET. Saliente-se que, à época, o IPA dispunha de meios técnicos e logísticos que permitiam executar o trabalho com mais eficiência e operacionalidade. A fiscalização da atividade arqueológica e a presença da ET no terreno foi mais sistemática no período do IPA e na fase inicial do IGESPAR, situação que se foi alterando no ocaso do IGESPAR e depois com a criação da DGPC. Em consequência, quer no modelo de funcionamento destes organismos, quer da diversificação do tipo de processo e emissão de pareceres mais complexos e completos no âmbito da legislação, entretanto publicada, e necessários para a salvaguarda do património arqueológico, mas num quadro de profunda carência de técnicos superiores no âmbito da arqueologia. A equipa técnica da extensão só veio a ser reforçada em fevereiro de 2020, com a entrada da nossa colega Cláudia Manso. As ações de fiscalização, a presença no terreno, as reuniões e emissão de pareceres técnicos foram fundamentais para a salvaguarda do património arqueológico por municípios, entidades privadas e públicas. É verdade que foram muitas as pelejas e que na fase inicial
houve forte resistência à salvaguarda do património arqueológico e também que ainda hoje há situações de crasso incumprimento da legislação, com maiores ou menores dificuldades, com a tomada de boas ou menos boas decisões técnicas, trilhou-se um longo caminho em prol da salvaguarda do património arqueológico. Atualmente, a 31 de dezembro de 2023, a Direção-Geral do Património Arqueológico, do Património Cultural foi extinta e as suas competências e atribuições, como é do vosso conhecimento, foi repartida por 3 organismos, o Património Cultural IP, a CCDR IP e a Museus e Monumentos de Portugal. Como consequência também, a extensão de Torres Novas e a extensão de Lisboa deixaram de existir, chegando efetivamente ao fim o modelo de gestão da atividade arqueológica implementado pelo IPA e da sua estratégia de salvaguarda da arqueologia portuguesa, que, embora com algumas fragilidades, continua a ser assegurada pela DGPC e pelas Direções Regionais de Cultura. No quadro legal atual e no âmbito das atribuições do património cultural no que diz respeito à salvaguarda do património arqueológico, destacamos, por exemplo, o despacho final da autorização para a realização de trabalhos arqueológicos e aprovação dos relatórios técnicos, a participação dos procedimentos, nos procedimentos de avaliação de impacto ambiental e na elaboração e revisão dos instrumentos de gestão territorial, a gestão de 21 monumentos, a gestão do Laboratório de Arqueociências e do Laboratório do Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática, que se mantém no PCIP, a gestão do endovélico, a gestão do portal do arqueólogo. Relativamente à CCDR-LVT, portanto, na área deste nosso território, neste momento acompanham as intervenções nas zonas de proteção de imóveis classificados em vias de classificação, propõem também a constituição de reservas arqueológicas e depósitos de espólios a submeter à aprovação do PCIP, acompanham e fiscalizam os trabalhos arqueológicos autorizados pelo IPA, instruem os pedidos de autorização para trabalhos arqueológicos e também da análise dos relatórios que depois são submetidos à aprovação do património cultural. Portanto, o grosso da gestão da atividade arqueológica, como a instrução de patas, a apreciação de relatórios, a fiscalização da atividade arqueológica, a emissão de pareceres de salvaguarda do património arqueológico a obras e a projetos, a monitorização do estado de conservação de sítios arqueológicos, transitou para as CCDRs-IP. Portanto, é um organismo de âmbito regional com vários tipos de competência na área do planeamento, do ordenamento do território, do ambiente, da educação, da cultura, das pescas, da economia, a que se acumulou agora a área da cultura. A regionalização da gestão da atividade arqueológica pode acentuar ainda mais discrepâncias no modelo de atuação da administração do património cultural. A reduzida autonomia de que a arqueologia ainda gozava na DGPC acaba por perder-se neste novo modelo, perfilando-se o atual modelo de gestão da atividade arqueológica como um retrocesso organizacional e até civilizacional no que concerne à salvaguarda do património arqueológico. Muito obrigada a todos